me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As mulheres declaram. Junto aos seus pés, mas prazer maior não há, e me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Sim, meu Deus, eu te louvo, meu Pai, e eu te engrandeço, Senhor, nessa noite, e que possa pregar segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, e que realmente, Senhor, a Tua palavra venha alcançar o meu coração mais e mais, e que possa, através de mim, ser realmente um despenseiro de bênção, assim como o apóstolo Paulo dizia, meu Pai, que ele era um dispenseiro dos mistérios do Senhor aqui na terra. Meu Deus, que essa palavra possa alcançar todos que precisam vencer, meu Pai, porque nesta segunda-feira de vitória, meu Deus, essa pessoa, ela sairá dessa live com uma resposta, com uma bênção nas mãos, em nome de Jesus. Amém, meus amigos? Amém, meus irmãos? Boa noite.
Graça e paz a todos, meus irmãos. Olha, eu logo mais vou fazer a oração por todos em nome de Jesus, mas eu já quero iniciar, meu irmão, falando da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que sustenta a nossa vida, e hoje eu quero fazer essa live sobre prosperidade. Então que você possa se inscrever nesta página Conversando com Deus, porque toda segunda-feira nós recebemos, meu irmão, recebemos uma palavra de Deus sobre prosperidade, para que mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de dificuldade, nós venhamos a vencer financeiramente, em nome de Jesus, né? Olhando desde o Antigo do Novo Testamento, muitas das vezes Deus escolhe aquelas pessoas que não têm capacidade e Deus capacita os escolhidos. Deus dá condição, dá capacidade intelectual ou muitas das vezes até física, e a pessoa consegue se sobressair financeiramente, do casamento, na família. Quantas pessoas, meu irmão, enfermas que sem cura Deus foi lá e ajudou elas e libertou elas, né? Quantas pessoas, meu irmão, que eram tão atormentadas que Deus foi lá, colocou a mão, e aquelas pessoas que se tentavam o próprio suicídio, lançando-se ao fogo, às águas, Deus libertou ela. Quantas pessoas, meu irmão, que estavam no meio do deserto e Deus sustentou elas. Quantas pessoas, meu irmão, Deus mudou a história, e Deus vai mudar a minha história, a sua história todos os dias, sempre para frente, sempre para melhor, se nós fizermos conforme a palavra que iremos pregar hoje, em nome do Senhor Jesus. Então tá bom? Que você escreva aí nos comentários o nome da cidade que você está, para que a gente possa também orar pela sua cidade. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, tudo bem? Glória a Deus. Já quero iniciar falando de um versículo bíblico, bem conhecido, um versículo chave, aonde muitos guardam ele no coração, mas até não refletem nesse versículo. É importante. Olha só, tem dois segredos importantes nesse versículo, a qual nós vamos abrir a nossa mensagem, o entendimento da vida financeira. Provérbios capítulo 19. Você sabe que Provérbios, ele já é um livro de sabedoria, né? Aonde o homem, que a sabedoria era tremenda, e Deus disse que não haverá um homem tão sábio quanto Salomão aqui nesta terra, né? Então ele escreveu ali Provérbios cheio de sabedoria, para que a gente pudesse refletir. E em Provérbios 19, versículo 2, ele já começa dizendo assim: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Então repita aí no teu coração, diga assim: quem não tem conhecimento não é bom, não vai se dar bem. O que mais? E o que se apressa com os seus pés peca. Aí depende, a tradução bíblica diz que o apressar é o precipitar-se, né? Aquele que se precipita peca, aquele que se apressa com os seus próprios pezinhos vai acabar pecando, vai acabar caindo numa cilada, e Deus não quer que as pessoas caiam numa cilada, meu irmão. E nós vamos refletir já inicialmente sobre esses dois versículos. O que me saltou aos olhos, o que me chamou a atenção, são essas duas palavras: o conhecimento e o apressar-se. Então vamos começar inicialmente falando sobre o conhecimento. E eu já quero perguntar para você, porque mais um mês está se acabando, né? Nós já estamos no mês 3 se acabando desse mês de 2021, já foi janeiro, já foi fevereiro e já estamos no final de março. E meu irmão, eu quero te perguntar, o quanto de conhecimento você cresceu? O quanto de conhecimento você agregou para a sua vida? Pastor, eu estou ouvindo bastante pregação, eu estou ouvindo bastante louvores. Glória a Deus por isso, meu irmão. Mas nós temos que agregar também conhecimento financeiro. Vem de Deus? Vem de Deus. Mas Deus também tem que nos dar, meu irmão, um entendimento, uma vertente, para que a gente possa crescer. Porque pensa comigo, se eu crescer todos os dias, no final do ano, olha, eu vou estar uma pessoa transformada. Se eu crescer todo dia 1%, no final do ano, eu vou ser uma pessoa totalmente transformada. Então o conhecimento, ele é importante.
Por isso que aqui no Provérbios 19, versículo 2 diz o seguinte, que o conhecimento, ele é importante. Ele é importante, meu irmão. Uma pessoa, para chegar a uma posição elevada em uma empresa, ela tem que ter um certo conhecimento. Ela tem que ter esse certo conhecimento. Mas para ela adquirir esse conhecimento, há um processo. E você tem que lutar para você conseguir entender qual é o processo que eu tenho que passar. Aonde que eu tenho que me dedicar. Todo início tem que ter um sonho, um projeto, mas tem que ser um sonho, um projeto de Deus. Algo que Deus coloque no teu coração para que você possa se dedicar, para que você possa todos os dias ali se dedicar em suas orações, em suas campanhas e também em estudos, para que você possa crescer. Porque o tempo está passando, meu irmão, já não são mais 12 meses, já estão se acabando 3 meses deste ano, meu irmão, já vai sobrar 9 meses, e o que nós fizemos em 3 meses deste ano? O que nós fizemos em 3 meses? Será que nós conseguimos crescer, meu irmão, em conhecimento? Primeira coisa que você tem que ter, meu irmão, o conhecimento do propósito de Deus para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão? Ah, pastor, Deus tem um propósito para que eu abra uma empresa. Olha, pastor, eu tenho um propósito para que eu seja um médico. Olha, Deus quer que eu seja um pastor. Deus quer que eu seja um enfermeiro. Deus quer que eu seja um policial, um médico. Meu irmão, você tem um propósito aqui nessa terra, porque senão você já tinha morrido. Você sabia disso? Se você ainda está vivo, é porque ainda tem um propósito de Deus na sua vida. E como diz aqui Provérbios capítulo 19, versículo 2, o conhecimento é necessário. O conhecimento, enquanto eu já sei o meu propósito, se eu sei que eu tenho que ser um empresário, então eu vou me dedicar a ter conhecimento para que eu possa ser um grande empresário. Se eu tenho conhecimento para que eu seja, mesmo que seja um funcionário, mas olha, eu tenho que ter o conhecimento para ser um excelente funcionário. Mesmo, meu irmão, qual for a função, não importa, eu não estou querendo aí valorizar um cargo de alguém ou diminuir um cargo de alguém, porque aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida é que você vai ser feliz. Às vezes você tendo uma terrinha ali para plantar, meu irmão, você vai ser feliz com aquela terra. Ou quem dera a gente ter uma terra para a gente plantar e produzir, né? Olha, nesse tempo de crise você ia estar feliz, né? Com o seu limãozinho ali para você fazer o seu tereré, com o seu arroz, com o seu feijão, com o seu milho, com a sua carne, com o seu gado, com a sua galinha, né? Você já teria o seu básico, não faltaria, né? Mas cada um tem um propósito, e você, primeira coisa que tem que saber, qual é o meu propósito? Eu tenho que conhecer o meu propósito. Porque senão eu vou começar a tirar para todo lado, olha, eu vou querer fazer isso, querer fazer aquilo, daqui a pouco eu estou entrando numa empresa, daqui eu estou entrando em outra empresa, daqui a pouco eu estou desistindo de um sonho, eu estou começando um projeto, daqui a pouco eu estou acabando outro projeto, mas tudo porque eu não tenho um foco, eu não tenho um propósito. Eu tenho que saber, meu irmão, qual é o meu propósito de vida aqui na terra. Por que eu ainda estou vivo? É porque eu tenho que produzir alguma coisa, até na área financeira. E o que Deus colocar no meu coração, o que Deus confirmar no meu coração, este é o propósito. Então eu tenho que me dedicar. Tem que se dedicar, meu irmão. Você tem que ser uma pessoa dedicada no teu propósito. Porque talvez pessoas não vão querer te ajudar. Talvez pessoas vão querer fechar as portas, vão querer até atrapalhar o seu propósito, o seu projeto de vida. Ou vamos colocar em outro nome, o seu sonho. Mas se você tiver bem definido no teu coração o que você tem que ser aqui na terra, até financeiramente, aí você pode começar a se dedicar, aí você pode começar, meu irmão, a estudar todo dia, e então no final do ano, e então daqui 5 anos, você vai ser uma pessoa transformada e próspera e capacitada em nome de Jesus. Porque o conhecimento é preciso, meu irmão, meu irmão. Toda a função que Deus colocava uma pessoa aqui na terra, Deus capacitava ele. Mas como que nós vamos ser capacitados se nós não queremos ser capacitados por Deus?
Da onde que eu vou tirar esse conhecimento? Eu vou ter que orar, eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que pedir direção para Deus. Deus, quem vai ser o meu mentor aqui na terra? Qual vai ser o meu professor aqui na terra? Deus, quem que vai ser a pessoa? Qual vai ser a universidade? Qual vai ser a escola técnica? Qual vai ser a escola que eu vou estudar? Porque eu quero entrar lá e eu quero me dedicar no meu propósito que o Senhor tem na minha vida aqui nessa terra. E aí você tem que começar a se dedicar. Aí você vai ter que usar aquela expressão, cola naquela pessoa que Deus te indicou para você ficar perto, porque vai ser uma pessoa que vai te ajudar, vai te dar conhecimento, vai ser um exemplo para você, vai te ajudar, porque Deus usa pessoas, meu irmão, Deus usa pessoas, assim como Deus usa os pastores, Deus usava os profetas, os sacerdotes, Deus usa também, meu irmão, o médico, Deus usa também o professor, Deus usa as pessoas. Então se você tem ali um conhecimento do que você já tem que ser aqui na terra, então você tem que se dedicar, e você tem que buscar profissionais qualificados para te ensinar a ser uma pessoa também qualificada para o mercado, para que você possa crescer, meu irmão, crescer também na presença de Deus, mas também crescer, meu irmão, aqui nessa terra. Deus usa pessoas, meu irmão, Deus tem um médico, Deus tem, meu irmão, todo profissional, Deus tem um profissional lá, que ele pode ser usado para te ajudar, para te auxiliar a ter conhecimento para vencer na vida, vencer aqui na terra e realizar os teus sonhos em nome de Jesus, tá bom? Então outra coisa também que me chamou a atenção aqui em Provérbios 19 versículo 2, é a questão do apressar-se com os seus próprios pés, que em outras traduções quer dizer o precipitar-se, ou Deus colocou no meu coração que o precipitar-se também, sabe o que é? É ser uma pessoa ansiosa. Olha aí, meu irmão, o precipitar-se, o apressar com os seus próprios pés, fora da palavra de Deus, é uma pessoa ansiosa, e existe um estudo, meu irmão, que comprova que a cada três pessoas, meu irmão, uma pessoa é ansiosa ao ponto de se tornar um transtorno de ansiedade, que pode acarretar a uma depressão. Por isso, meu irmão, nós estamos vivendo num tempo aonde se corre aí, né, um certo vírus aí dizendo que esta é, né, o problema do século. Tudo bem, mas também há um estudo que diz que o problema deste século também é uma depressão. Então a ansiedade vira uma depressão. E quantas pessoas que por causa de ansiedade acabam se precipitando e desistindo de projetos que são de Deus, acabam desistindo da própria vida que Deus deu, acabam desistindo dos relacionamentos, acabam desistindo, meu irmão, de trabalhar numa certa empresa. Por quê? Porque não soube esperar, não soube, meu irmão, permanecer ali com cautela, ela acabou se precipitando por uma ansiedade. E tudo isso porque talvez não estava bem espiritualmente, porque talvez não estava bem, meu irmão, ali emocionalmente, porque você sabe que uma pessoa que não está bem espiritualmente, lógico que ela também não vai estar bem emocionalmente. Isso até o psicólogo vai dizer para você, meu irmão. É preciso você estar bem com a sua fé, é preciso você estar bem com Deus, para que você também possa ir bem aqui na terra. Ah, pastor, mas tem gente aí que não está nem aí com Deus e está prosperando. Sim, ele está prosperando, mas daqui a pouco ele cai na ansiedade dele. Daqui a pouco, quantas pessoas que você sabe que acabam caindo em depressões, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, e acabam desistindo da própria vida. Meu irmão, eu conheci uma pessoa assim, que tinha avião, que tinha empresa, meu irmão, que ela viajava, ela tinha mais de um avião, ela mesma era piloto, ela viajava para cima para baixo, fazendo grandes negócios, mas ela acabou se enforcando, tirando a própria vida. Por quê? Por causa da ansiedade que não foi tratada e acabou virando uma depressão profunda e acabou se matando. Meu Deus, pastor, sério, meu irmão. E, meu irmão, nós temos que ficar bem na presença de Deus, lutar para ter um conhecimento que vem de Deus, se esforçar para se dar bem aqui na terra, mas segundo a vontade de Deus.
para que a gente não acabe se precipitando, sendo uma pessoa ansiosa e acabando, meu irmão, caindo numa depressão profunda. Não uma depressão que você pensa aí se jogando numa cama, não, mas talvez uma depressão que eu quero dizer é numa profundidade muito grande, no fundo do poço, tendo que fechar às vezes a empresa, tendo às vezes que desistir de projetos, tendo às vezes, meu irmão, que acabar vendendo as próprias coisas, o que tem. Por quê? Porque acabou entrando no fundo do poço. Então olha, meu irmão, como é profunda essa pesquisa. Em cada 3 pessoas na Terra, cada 3 pessoas, uma sofre de um transtorno de ansiedade. Uma pessoa que não consegue se manter firme em um propósito, ela acaba desistindo, ela acaba sofrendo, olha, uma séria perseguição espiritual, emocional, e desistindo às vezes até da própria vida. Meu irmão, se essa palavra tem falado com você, já vai compartilhando, meu irmão, e já vai escrevendo aí no comentário a sua cidade, que eu quero orar pela sua cidade também, tudo bem? Glória a Deus. Vamos continuar aqui, e eu quero dividir esse tema em 3 quesitos. O primeiro que é, como eu já comecei a falar para você, o quanto de conhecimento você tem acerca do propósito que Deus tem para a sua vida. Pastor, Deus quer que eu seja, olha, um profissional do ramo dos cosméticos. E o que você fez para crescer em sabedoria, em conhecimento nesse ramo dos cosméticos? Olha, pastor, Deus quer que eu seja, olha, um profissional na construção. E o que você tem feito para crescer nesse ramo da construção? Olha, pastor, Deus quer que eu seja tal coisa, tal coisa. Meu irmão, todo mundo tem sonhos. Todo mundo tem projeto, meu irmão, mas quantos que estão crescendo, se dedicando? Pastor, mas estamos vivendo um tempo difícil. Sim, meu irmão, e sempre vai ter uma dificuldade, não adianta você querer dizer que não. Quando você vencer uma dificuldade, vai acabar surgindo outra, e você vai ter que vencer a outra dificuldade, e quando surgir outra, você vai vencer, mas você não pode parar de lutar. É por isso que o conhecimento é importante. O salmista, e na verdade, este homem de Deus agora, que está escrevendo o Provérbios 19, que é o Salomão, ele escreveu, olha, o conhecimento é algo importante para a alma. Mas quantas pessoas que até sabem o projeto de Deus para ela, mas ela não se dedica em conhecimento, ela não se dedica em conhecimento. E sabe o que é o conhecimento? É investir em si. E não é simplesmente investir numa boa roupa, eu vou fazer a minha barba para ficar uma barbinha, olha, como uma barba atual da moda, olha, eu vou cortar o meu cabelinho como o cabelinho da moda, glória a Deus, a aparência é uma coisa boa, excelente, mas o que eu quero que você pense é o seguinte, é no conhecimento do seu propósito financeiro, do seu propósito espiritual. Você tem que agregar valor no seu conhecimento, seja comprando ali um livro, seja fazendo um curso, mas você tem que buscar um conhecimento para você crescer, mesmo em meio à crise, meu irmão. Quantas universidades, quantos cursos que estão sendo dados de graça nesse tempo, em meio à internet, talvez até na sua cidade. Pastor, mas é muito difícil, às vezes você não foi nem atrás. Já está acabando o 3º mês desse ano e você ainda não agregou conhecimento para a sua vida profissional. Você não agregou ainda o conhecimento financeiro. Deus tem que me dar um sonho, Deus tem que me dar uma visão. E aí, se Ele te dá, você vai fazer o quê? Vai ficar dormindo? Se Ele te dá um propósito, porque Deus tem dado propósito para muitas pessoas. Você só está vivo, meu irmão, porque você tem um propósito. Senão você já tinha morrido. Você só está vivo porque é para você produzir alguma coisa. E então você descobrindo o que é para você produzir financeiramente, você vai então se dedicar a ter o conhecimento para crescer. Tem que crescer, meu irmão. Tem que crescer, meu irmão. Assim como aqui Eclesiastes e assim como Provérbios, também Salomão vem dizendo, olha, o conhecimento é algo bom, é algo bom. Nós temos que crescer em conhecimento, meu irmão. E o que você fez para crescer até agora? Já foi 3 meses, está acabando o 3º mês desse ano. Você tem estudado? Você tem crescido? Você tem ido na presença de Deus e pedido, Deus, me dá uma estratégia? Deus, me dá alguma estratégia para que eu possa crescer financeiramente?
Deus, me dá um conhecimento, me coloca perto de alguém que possa me agregar um valor. Deus, coloca perto de mim, da minha casa, coloca para morar perto do meu bairro. Deus, coloca na congregação. Deus, me faz ter amigos que vão me ajudar a crescer em conhecimento para que eu possa realizar os meus sonhos. Ou você fica continuando com as suas amizades antigas, que às vezes em vez de agregar valor, tem te estragado o valor. Na verdade, pessoas às vezes que tiram o valor, o pouquinho às vezes que você tem, a dignidade, o pouco de sabedoria que você tem, porque pensa comigo, quantas pessoas que se envolveram em más amizades, em más companhias, que começaram a se envolver, meu irmão, com o tráfico de drogas. Hoje são pessoas às vezes viciadas, que aí, meu irmão, não consegue ter concentração, não consegue se desenvolver. Por quê? Porque se envolveram com más companhias, que se envolveram com coisas erradas. Em vez de buscar aproveitar o tempo para ter um conhecimento, para agregar valor e crescer na presença de Deus e crescer também aqui na terra financeiramente. O que você tem feito para agregar valor, conhecimento na sua vida, meu irmão? O que você tem feito para agregar valor, conhecimento na sua vida, meu irmão? É importante. O que você tem feito, meu irmão, para agregar um valor financeiro na sua carreira? Você já iniciou um curso, você já iniciou uma faculdade. Ah, pastor, o que Deus colocou no meu coração não precisa. Vai nessa, meu irmão. Todo dia sai uma especialização nova. O médico pode ter feito 10 anos de curso, ele pode ter feito a faculdade, a pós-graduação, mas se o médico não continuar se especializando, meu irmão, ele não vai continuar agregando valor. Então as oportunidades vão surgir para outras pessoas, porque a oportunidade ela vai surgir, mas aquele que tiver o conhecimento, aquele que tiver um valor diferenciado, meu irmão, esta pessoa vai receber esta oportunidade. E muitas das vezes as pessoas, meu irmão, não estão se dedicando na presença de Deus e também não estão se dedicando a ter conhecimento. Porque muitas das vezes o ímpio, ele pega uma oportunidade de uma pessoa de Deus? Por que muitas das vezes uma pessoa que é, às vezes até adorador de Satanás, ele tem um cargo elevado e às vezes a pessoa de Deus ainda não conseguiu? Porque muitas das vezes o homem de Deus não agregou valor, às vezes o homem de Deus não agregou conhecimento, não se dedicou. Ah, mas eu estou orando, pastor. Sim, tem que orar. Ah, pastor, mas eu estou jejuando. Sim, tem que jejuar. Mas você pediu para Deus: Deus, qual é o curso que eu tenho que fazer? Deus, qual é a especialização que eu tenho que fazer? Deus, qual é o livro que eu tenho que ler? Eu quero pedir para você, qual é o livro que você está lendo nesse ano? Você já começou a ler um livro? Já era para você ter terminado de ler um, né? Esses dias eu estava participando da live do pastor Oswaldo, nosso líder regional da Igreja Internacional da Graça de Deus de Sinop, e ele falou: olha, eu estou lendo vários livros. E você, meu irmão, tem lido quantos livros? Você tem estudado quanto tempo do seu dia? Quanto tempo do seu dia você tem separado para se dedicar, para agregar conhecimento, para que você possa sair na frente dos seus inimigos? Ou você acha que Deus não é um Deus de conhecimento? Ou você acha que Deus não é um Deus de sabedoria? Você acha que Deus não é um Deus de estratégia? Mas como que Ele vai dar uma estratégia? Como que Ele vai te dar um conhecimento se você nem na presença dEle está? Ou se você está na presença de Deus, mas você não tem se dedicado? Ah, mas eu estou orando. Não adianta só orar, meu irmão. Deus com certeza nas suas orações Ele tem te dado uma estratégia, Ele tem te dado uma luz no fim do túnel, falando assim: ó, faz isso que vai dar certo. Mas às vezes a pessoa está tão ansiosa, a pessoa está tão preocupada, a pessoa está tão aflita, ou como dizem aí no tempo de hoje, tão com medo, que a pessoa às vezes nem se mexe para agregar valor e crescer em nome de Jesus. Mas vamos dar continuidade, tá bom? Então a pergunta é: o que você tem feito para agregar conhecimento neste ano, na sua vida financeira ou nesta área que você precisa? Eu quero colocar uma observação, como eu disse antes, meu irmão, uma em cada 3 pessoas, existe um estudo, que uma em cada 3 pessoas são ansiosas e podem decorrer de um problema depressivo. Uma em cada 3 pessoas.
Bate na madeira, pastor. Olha, sai de ré, capeta, porque eu sou de Deus, eu não sou ansioso, eu não sou depressivo. Será? Será? Porque se é, meu irmão, trata dessa ansiedade. Porque eu falei para você que o apressar-se com os próprios pés, o precipitar-se é um ansioso, é uma pessoa ansiosa. E uma pessoa ansiosa pode até acabar entrando numa depressão ou num buraco profundo, perdendo às vezes a empresa, perdendo às vezes o próprio projeto, que era um projeto de Deus. E quantas pessoas, meu irmão, que levaram um projeto de Deus para dentro do túmulo? Por quê? Porque foram fazendo de qualquer jeito, porque não se capacitaram, porque não buscaram de Deus. Quer que eu te dou uma outra estatística? Que existe estudos científicos para isso? Mais de 50% das pessoas do mundo desistem dos seus projetos e dos seus sonhos. Mais de 50% das pessoas do mundo desistem dos seus projetos e dos seus sonhos, e vivem outros projetos, e vivem outros sonhos. Por quê? Porque não querem fazer conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes não agregam conhecimento, não querem se dedicar. Mas você vai fazer a diferença. Você todos os dias vai se dedicar na presença de Deus. Todo dia você vai agregar conhecimento. Se essa palavra tem falado com você, você vai pegar e você vai desenvolver um tempo na presença de Deus. E você vai falar: Deus, qual é o tempo que eu tenho que separar para que eu possa crescer em conhecimento na minha vida financeira? Porque até o final do ano eu vou realizar o meu sonho. Até o final do ano eu vou realizar os projetos, como o ministério que nós estamos, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós temos o projeto de vida, que nós apresentamos a Deus desde o dia 1º do ano, até o final do ano, no altar da igreja, orando, e os pastores estão orando, se consagrando. Mas, meu irmão, quantas pessoas que realmente estão buscando agregar conhecimento para realizar os sonhos? Às vezes Deus está todo dia falando do coração: vai estudar, fulano. Todo dia talvez Deus está falando: vai orar, que eu quero falar com você. Todo dia Deus está falando: olha, você tem que agir com uma estratégia, faz desse jeito. Mas a pessoa às vezes não quer, ela desiste. Ela faz parte do mais de 50% da humanidade que desistem dos seus sonhos, dos seus projetos. Mas com você vai ser diferente, comigo vai ser diferente. Nós vamos realizar os nossos sonhos, nós vamos realizar os nossos projetos, porque além de estar na presença de Deus, nós também vamos fazer segundo a vontade do Senhor. E Deus vai nos indicar qual é o curso, qual é a especialização, qual é a pessoa que eu vou me aproximar, e então eu vou vencer, eu vou realizar os meus sonhos, eu vou realizar os meus projetos, porque eu sou uma pessoa que agrega o valor todos os dias, em nome de Jesus, amém? Olha só, se você faz parte desse ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, eu tenho certeza que mesmo que você não esteja um tostão no bolso, mesmo que você não esteja nenhum dinheiro, mas você tem um objetivo: eu quero vencer, pastor. Se você for em uma das nossas igrejas, se você for em uma das igrejas da Igreja Internacional da Graça de Deus, eu tenho certeza que um pastor vai te doar pelo menos uma revista como essa. Olha só essa revista aqui, como várias revistas que tem estudos científicos, tem testemunhos de vida, tem ali pesquisas de profissionais, pessoas que venceram, que saíram do poço, que saíram da depressão, que saíram da ansiedade, que saíram, meu irmão, da procrastinação, que saíram do fundo do poço para conseguir crescer financeiramente ou em qualquer área da vida. Olha como aqui eu vou ler isso aqui, ó. O Gunnar Oliver, o empresário falido que se converteu e reconstruiu seus negócios e sua família. Ele conseguiu reconstruir os seus negócios e sua família. Se você vier aqui, eu te dou uma revista como essa. Uma revista como essa que te dá um princípio de prosperidade, tanto bíblico quanto também, meu irmão, em estudo aqui desta terra. Tem profissionais especializados nessas revistas, meu irmão, em jornais desse ministério, livros. Mas quantas pessoas que às vezes têm um livro desse, tem uma revista dessa, tem ali acesso à internet, quantas pessoas que poderiam estar crescendo em conhecimento, mas não preferem crescer, elas só preferem reclamar. E não adianta, meu irmão. Quem vai reclamar vai ser a parte do ansioso. Quem for ficar na reclamação vai ser aquela pessoa que não quer agregar conhecimento.
você tem que ser diferente, você tem que fazer a diferença em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, eu quero falar para você também que você tem que ter o segundo passo. Qual é o segundo passo? Você não pode ser um amador, você não pode ser um amador. Se possível, fala aí no teu coração aí, ó. Se possível, eu não estou te vendo, mas se você pode, né? Coloca a mão no coração e fala assim: eu vou deixar de ser um amador e vou ser um profissional. Sim, meu irmão. O segundo passo para você se dar bem aqui na terra e também na presença de Deus, qual é? Você ser um profissional. Como assim, pastor? Meu irmão, você tem que ser um profissional, uma pessoa dedicada. Você tem que ser uma pessoa que tem um tempo para você realmente na presença de Deus, mas tem que ter um tempo para você também agregar conhecimento, para você estudar, para você ser diferente nessa empresa, para você ser um profissional diferente nessa cidade. Você tem que separar um tempo para falar assim: Deus, qual é a estratégia para que eu possa fazer a diferença hoje? Deus, qual é a estratégia, o planejamento para este ano? Deus, o que eu vou fazer? Porque eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Deus, eu tenho que crescer, eu não posso ficar estagnado. Eu não posso ser uma pessoa que fica simplesmente passiva. Eu tenho que ser uma pessoa que age em movimento. Eu tenho que ser uma pessoa que não pode ser simplesmente um amador aí que abre uma empresa, daqui a pouco fecha, que tem um sonho, daqui começar a caminhar na fé e daqui a pouco desiste. Não, eu tenho que ser uma pessoa dedicada, eu tenho que ser um profissional dedicado, eu tenho que ser uma pessoa que cresce em sabedoria, eu tenho que ser uma pessoa que tem um conhecimento diferenciado. Que as pessoas vão chegar para mim e vão escutar eu falando e vão ouvir uma palavra diferenciada, vão querer trazer os contratos para que eu possa honrar eles, vão querer trazer projetos para que eu possa concluir eles, pessoas que vão chegar até mim pedindo até conselhos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que agrego valor, eu sou uma pessoa que na presença de Deus sou dedicado, e também na presença financeira, em dedicação de conhecimento, aqui nessa terra eu faço a diferença. Mas talvez você esteja aí como uma pessoa precipitada, ansiosa, depressiva, talvez você esteja desanimado, e eu quero dizer para você que ainda há esperança para você, assim como há esperança para todos os nossos sonhos e os nossos projetos, há esperança, mas eu quero falar para você que existe também outras estatísticas. Olha, eu vou falar para você, cada profissão existe uma estatística. Eu vou falar sobre as pessoas que investem dinheiro na área financeira. As pessoas que investem dinheiro, meu irmão, online, cerca de 95% delas perdem dinheiro. Somente 5% conseguem extrair dinheiro do mercado financeiro. Por quê? Porque, meu irmão, 95% depende de sorte. 95% não querem se dedicar, agregar conhecimento, sair da procrastinação, sair de uma pessoa passiva e ser uma pessoa ativa, um profissional, uma pessoa dedicada. Você tem que ser uma pessoa profissional. Se você já sabe que esse projeto é de Deus, que esse sonho é de Deus, então se dedica, meu irmão, se dedica como se não houvesse o amanhã. Faça o melhor, pede para Deus: Deus, eu quero uma estratégia, Deus, eu quero um conhecimento, Deus, o que eu tenho que fazer? Me dá um planejamento, Deus, eu tenho que vencer. E Deus vai falar. Mas e se Deus falar, você vai fazer o quê? Porque tem pessoas que Deus fala e eles tomam uma atitude totalmente contrária. Vou te dar um exemplo bíblico. Nós vamos falar de Saul. Olha só, Saul, vamos falar um pouquinho sobre Saul. 1 Samuel capítulo 13, versículo 10, fala de Saul. Deus deu uma oportunidade para Saul. Deus fez dele um rei. E o que aconteceu? Aí Deus deu uma oportunidade para Saul também ter uma vitória grande, mas só que era para ele fazer tudo conforme a vontade de Deus. E aí, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 10, diz o seguinte: e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Meu irmão, Deus colocou no coração: olha, Saul, você tem que vencer, mas você tem que fazer um holocausto através do profeta. O profeta Samuel, quando chegar, ele vai presentear um holocausto ali junto com você.
Mas você tem que esperar, essa é a estratégia. Você tem que esperar o profeta chegar. Mas o Saul foi esperando, e aí bateu aquela ansiedade. Saul não tinha se preparado espiritualmente, Saul não tinha se capacitado, Saul não tinha agregado conhecimento, Saul não tinha se dedicado como deveria, e então a ansiedade dele foi crescendo, porque ele foi vendo a aflição, assim como muita gente está, meu irmão, nesse tempo. Meu irmão, e ele tem até um propósito de Deus, ele tem nas mãos ali o conhecimento, uma ferramenta para vencer, mas ele não faz conforme Deus manda. Ele pega e nos últimos segundos ele acende o holocausto, sem esperar conforme a palavra de Deus, sem esperar o profeta chegar, que é este o versículo 10 de 1 Samuel 13 que eu citei para você. Então dentro de Saul havia uma ansiedade, uma precipitação, e ele estava caindo, além de ser espiritualmente, a queda estava afetando, meu irmão, afetando até toda a vida e toda a família dele. Talvez se você não começar a crescer a partir de hoje, meu irmão, se você não começar a ser um profissional, se você, meu irmão, a partir de hoje não começar a agregar conhecimento, fazer a diferença nesta empresa, talvez você pode até ser despedido. Depois o profeta vai dizer: olha, Saul, Deus já escolheu até outro no teu lugar, porque você não faz conforme Deus fala. Deus te dá uma estratégia, Deus te dá ali um planejamento, mas você, Saul, pega todo o projeto, o sonho de Deus, amassa e joga fora. Você não é uma pessoa ali firmada, você tem que ser uma pessoa firmada, crescendo, tendo conhecimento, se dedicando. Ô Saul, você tem que ser diferente. Você tem que fazer diferencial desses 95%, você tem que ser o diferencial nesse povo. Deus te colocou nessa posição, meu irmão, e Deus está falando comigo e com você. Deus colocou a gente numa posição, em um cargo, Deus tem colocado a gente numa cidade, em um bairro, em uma casa, em uma família, para que a gente faça diferente dos 95%, diferente dos 50%, diferente, meu irmão, da maioria que é ansioso, que é depressivo. Nós temos que fazer diferença, nós temos que ser pessoas qualificadas, profissionais, nós temos que ser pessoas, meu irmão, que agrega conhecimento, que faz a diferença. Seja assim. Pastor, mas isso dá trabalho. Sim, Saul pensou: dá trabalho ficar esperando o profeta até o fim. Olha o povo falando, olha essa situação, e começou a vir a ansiedade, e então Saul, por causa da ansiedade, do precipitar-se, ele acabou pecando contra Deus, e acabou começando a ter uma queda muito profunda. Meu irmão, e aí diz o seguinte, mais à frente, 1 Samuel capítulo 31, versículo 4, na parte B do versículo 4, diz o seguinte: desequilibrou-se o Saul. Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. Saul começou a ficar tão desequilibrado que ele buscou a própria morte. Ei, meu irmão, não adianta ficar se precipitando. Não se precipite nos seus negócios, nos seus projetos. Faça tudo conforme o planejamento, a estratégia de Deus. Ora a Deus vai te mostrar uma pessoa, Deus vai te mostrar um curso, Deus vai te mostrar uma especialização, Deus vai te mostrar qual é a estratégia, e faça tudo conforme o Senhor manda, para que você não acabe perdendo dinheiro, para que você não acabe fechando as portas, para que você não acabe desistindo, para que você não acabe desenvolvendo uma ansiedade e talvez uma depressão. Uma depressão pode ser uma doença no corpo, pode ser uma doença mental, mas pode ser também um buraco profundo, aonde a pessoa diz: eu cheguei no fundo do poço, pastor. Igual esse homem aqui, ele tinha chegado no fundo do poço, ele estava perdendo a família e a empresa, faliu, mas na presença de Deus ele recobrou a empresa e ele recobrou também a família. E Deus pode fazer isso com você, Deus pode fazer você grande, Deus pode te dar vitória, mas se Ele te dá um projeto hoje, se Ele te dá um sonho hoje, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu projeto, colocar debaixo da cabeça e ficar só dormindo? Ou você vai começar a agregar conhecimento, você vai começar a desenvolver o seu projeto, você vai separar um tempo para oração, e você vai separar um tempo também para você desenvolver aqui na terra o seu projeto através de uma capacitação, e você começar a se mover, a mover o seu projeto e a realizar os seus sonhos. O que você vai fazer? O Saul foi só caindo,
por desobediência a Deus. O que você vai fazer, meu irmão? Meu irmão, cuidado com o desequilíbrio, cuidado com a ansiedade, o desequilíbrio espiritual de Saul, a ansiedade de Saul, o precipitar-se de Saul, levou a ele, meu irmão, a também buscar a morte, a buscar a falência. Meu irmão, quantas pessoas que dependiam de Saul financeiramente, e quantas pessoas que dependem talvez de você aí, talvez sua esposa, seu filho, sua filha, talvez até algum parente, algum funcionário, ou o seu próprio sonho, que é até de Deus, mas se você não se manter firme na palavra, crescendo, quantas pessoas que vão sofrer, quantas pessoas que sofreram com a morte de Saul, meu irmão, quantas pessoas? Meu irmão, vamos vigiar, porque o desequilíbrio espiritual gera uma ansiedade, e gera também atitudes que vão te levar ao fundo do poço. Cuidado, vigia. Pastor, eu estou sendo uma pessoa muito ansiosa, Deus me dá um propósito, pastor, e eu vou lá e resolvo de qualquer jeito, eu nem peço para Deus, mas como que eu vou realizar esse sonho? Deus, como que eu vou fazer isso? Me dá uma estratégia, coloca uma pessoa perto de mim para que eu possa desenvolver mais o meu caráter, desenvolver mais, a minha postura profissional. Não, a pessoa vai lá e se precipita, talvez é você, e aí você tem que orar a Deus para tirar esse espírito de ansiedade da sua vida, para tirar essa depressão da sua vida, para tirar esse mal da sua vida, mas também além de orar você tem que falar, Deus me dá uma estratégia para vencer essa ansiedade e para vencer esse mal, porque daí nós vamos entrar, meu irmão, em um outro quesito, porque Deus trabalha também com estratégias e planejamentos. Deus trabalha com estratégia e planejamento. Ele tem uma estratégia para você vencer, Ele tem um planejamento para você realizar o seu sonho. Pastor, mas não tem dinheiro, mas Deus sabe onde está o dinheiro. Pastor, mas eu não tenho capacidade, mas Deus sabe onde está a capacidade. Ele pode te dar, e Ele vai te dar, mas se Ele te dá R$1 milhão, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Deus deu para Saul um reinado, o que Ele fez? Deus deu para Saul um exército, o que Ele fez? Se Ele te dá uma empresa, você vai fazer o quê? Cuidado, meu irmão, do que adianta Deus te dar um sonho, um projeto, e você começa a agir por ansiedade, por precipitação, e você começa, meu irmão, a desperdiçar até o sonho de Deus, a desperdiçar até o reinado, até o que Deus tem colocado nas suas mãos. Meu irmão, e aí nós entramos no terceiro quesito, que é, meu irmão, existe um estudo e um tratamento para a ansiedade, olha que interessante, que se chama TCC. Não é o TCC, meu irmão, da formação da faculdade, não. É o TCC que se chama Terapia Cognitiva Comportamental. Pesquisa aí se você quiser. Pesquise depois dessa live, você pesquisa. Talvez você identificou que você tem passado por uma ansiedade aí. Você vai pesquisar sobre terapia cognitiva comportamental. Existe um estudo, meu irmão, para que a pessoa possa vencer. E o que esse tratamento ele resolve? Ele ajuda nos sintomas físicos, nos sintomas ali dos pensamentos psíquicos, e ajuda também no comportamento, meu irmão, no comportamento da pessoa. Uma pessoa que é muito ansiosa, que ela às vezes até tem alguma coisa boa, um projeto, mas ela é muito ansiosa, ela se precipita com facilidade. Então existe um tratamento, meu irmão, que é um tratamento geralmente de 3 a 4 meses iniciais, que a pessoa já começa a desenvolver a cura. Existe, mas às vezes a pessoa nem vai atrás, né, irmão? E eu quero que você passe isso para uma visão espiritual, tá bom? Vamos trazer para a visão do crente, né? Eu te falei de uma pesquisa que existe, um tratamento que existe natural, né? Existe mesmo, que é o TCC, que na verdade é uma terapia cognitiva comportamental, mas vamos trazer essa terapia cognitiva comportamental para a vida espiritual. Você tem feito uma terapia com Deus? Saul podia ter pegado e feito uma terapia com Deus, ter falado, Deus, eu estou muito ansioso, Deus, eu estou querendo botar fogo nesse holocausto, Deus me segura. Ele poderia pegar todos os homens daquele arraial e falar assim, vamos todo mundo dobrar o joelho, porque eu estou querendo sair fora do propósito de Deus, mas ele não fez isso. Ele não fez isso,
ele não fez uma terapia na presença de Deus, ele não colocou o seu pensamento na presença de Deus, ele não se colocou ali na presença de Deus e falou: Deus, o meu comportamento, o meu pensamento, olha, eu estou com sintomas aqui de alguém que vai sair do propósito. Não, Saul foi lá e fez. E depois, quando o profeta fala para ele: o que você fez, Saul? Ele fala assim: culpa do povo. Ainda joga a culpa nos outros, meu irmão. Culpa do Saul. Meu irmão, o que você tem feito com o que Deus tem colocado nas suas mãos? O que você tem feito com o que Deus tem colocado em tuas mãos? Você tem se capacitado, você tem crescido, você tem se desenvolvido na presença de Deus e também aqui, meu irmão, financeiramente, na sua empresa, nos negócios, você tem se desenvolvido? Se desenvolva, meu irmão. Se desenvolva, meu irmão. Faça um curso, se especialize. Pastor, mas Deus não me falou nada. Então ora, porque Deus vai te falar. Porque o meu Deus é um Deus de estratégia. O meu Deus é um Deus, meu irmão, que dá estratégia, que dá planejamento para vencer as batalhas. Ele tem uma estratégia, ele tem um planejamento. E Ele quer tratar, meu irmão, talvez da sua ansiedade. Ele não quer que você perca o seu reinado, Ele não quer que você perca o seu emprego, Ele não quer que você perca a sua empresa, não. Ele quer que você se desenvolva e você cresça, que você cresça. Meu irmão, você tem que crescer. Você tem que ser um profissional de sucesso. Você tem que ser uma pessoa de Deus. Pastor, eu já sou. Glória a Deus. Continue firme, continue crescendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero falar para você também de outro exemplo bíblico, Josué. Josué, meu irmão, também foi um exemplo bíblico para nós. E em capítulo 8, Josué capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: levanta-te e sobe a cidade de Ai, ou a Ai. Olha o que aconteceu na história. Josué, meu irmão, ele acabou também se precipitando. Em um certo momento Deus colocou para que ele lutasse contra uma cidade chamada Ai. Mas o Josué não foi buscar uma estratégia de Deus. O Josué não foi buscar, meu irmão, um planejamento de Deus para vencer aquela cidade. E então ele acabou sendo derrotado. Lógico que havia um erro, havia um pecado também. Sim. Mas se ele tivesse buscado da presença de Deus uma estratégia, se ele tivesse buscado realmente de Deus, ele teria evitado uma perca. Você está buscando de Deus? Pastor, eu estou. Mas você está fazendo tudo conforme Deus está mandando? Então faça. Porque depois que Josué perdeu a batalha, aí ele foi se consagrar a Deus, aí ele buscou uma estratégia de Deus, e Deus começou a falar com ele aqui em Josué capítulo 8, do versículo 1 em diante, falando assim: Josué, eu quero que você manda homens da frente, manda homens de trás, eu quero que você faça isso, faça aquilo. E então Josué fez tudo conforme Deus falou, fez tudo conforme o planejamento, tudo conforme Deus falou, a estratégia de Deus. Então Josué, meu irmão, consegue vencer aquilo que ele não conseguia. Você vai continuar vencendo, ou você vai começar a vencer a partir de hoje. Só que você tem que buscar desenvolver o projeto que Deus colocou no teu coração. Se não tem, defina logo. Hoje mesmo: Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui nessa terra? E aí, meu irmão, você vai desenvolver esse projeto, vai desenvolver a sua vida financeira todos os dias, e vai chegar até o final do ano, e você não terá perdido nenhum dia da sua vida. Você vai ter crescido a empresa, você vai ter subido de cargo, você, meu irmão, vai ter crescido o seu patrimônio, tanto espiritual quanto financeiro, em nome de Jesus, tá bom? Assim como Josué fez a diferença, diferente do que Saul fez, Josué fez a diferença. Faça você também a diferença em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meu irmão, esta é a palavra que eu tinha para você. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Mas eu quero que você se dedique, que você cresça e que você possa dar o seu testemunho em nome do Senhor Jesus, tudo bem? Se inscreva em nossa página Conversando com Deus, acompanhe que toda segunda-feira nós temos uma palavra de prosperidade para você desenvolver a sua vida financeira, tudo bem? Veja os vídeos anteriores, nós temos também canal no YouTube, meu irmão. Todos os cultos nós postamos uma mensagem bíblica ali na área financeira, na área espiritual, na família, e você vai crescer, e você vai vencer, e vai testemunhar em nome de Jesus. Forte abraço, fica com Deus.